missionários. Not just the missionaries that were carrying the flags last night. Não só os missionários que carregaram as bandeiras ontem à noite. But we are all missionaries. Mas somos todos nós missionários. And being with you excites me. E estar com vocês para mim é muito entusiasmante. You know, we don't know who you are. Eu não conheço você. What I mean is, we know your name. Eu conheço o nome de alguns de vocês. We know what you're doing today. Eu sei mais ou menos o que você está fazendo hoje. But during these meetings, God is going to get a hold of you. Mas durante esse fim de semana, Deus vai agarrar você. God is going to speak to your heart. Deus vai falar ao seu coração. He's going to change you. Ele vai mudar você. You will become a different person. Você vai se tornar outra pessoa. And you're going to do great exploits for God. E você vai fazer grandes proezas por Deus. Every great person we know, cada grande líder que conhecemos, every great believer we honor, cada grande cristão ou líder que honramos, was once a young person who was not who they became. Foi dia jovem que não era quem ele se tornou. If we would have met them when they were young, we would have not known who they were. Se você o encontrasse quando jovem, você não ia ter a mínima ideia quem era. But God got a hold of them. Mas Deus agarrou eles. They responded to the call. Eles responderam ao chamado. And they changed their world. E eles mudaram o mundo. And so I'm excited to see what God's going to do through you. Então eu estou muito entusiasmado de descobrir o que Deus vai fazer através de você. And should Jesus tarry, e se Jesus não voltar logo, should he wait some years to return, se ele demorar um pouco na sua volta, you will have fruit that endures. Você terá fruto eterno. And you will be great in the kingdom of God. E você será grande líder no reino de Deus. And I'm praying that for you. E eu peço isso por você. Hallelujah. Aleluia. I have a specific assignment today. Me pediram para dar uma palavra específica hoje de manhã. Missions history and its current challenges. Um pouco da história de missões e alguns desafios atuais. And when you think about something like missions history, it's a huge story. Quando a gente pensa na história de missões é algo enorme. Did you know that missions is in the Old Testament? Você sabia que o missões está no Velho Testamento? It isn't just a New Testament reality. Não é uma realidade do Novo Testamento. God has always been seeking people. Deus sempre buscou a salvar as pessoas. And he has always been using his people to do the seeking. E ele sempre usou o seu povo para alcançar as pessoas. His people have always been his plan. O seu povo sempre fez parte dos seus planos. And so, for example, in the book of Genesis, chapter 12, então, por exemplo, em Gênesis capítulo 12, verses 1, 2, and 3, em versículos 1, 2 e 3, we have what I call the very first Great Commission. Nós temos o que eu chamo da primeira grande comissão. Listen to these words. Ouçam essas palavras. Genesis chapter 12, verses 1, 2, and 3. Gênesis capítulo 12, 1, 2 e 3. Desculpe, estou chegando lá. Esses iPads de hoje em dia. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu os abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. Do you see the Great Commission there? Você está vendo aqui a grande comissão? Go from your country. Vá do seu país. Go from your people. Vá do seu povo. Go from your father's household. Saia da casa do seu pai. To another land. Para uma outra terra. A land I will show you. Uma terra que eu vou te And mostrar. I'm going to do something when you get there. E eu farei algo quando chegar lá. I'm going to bless you. Eu vou te abençoar. With great blessing. Com grande bênção. Abundant blessing. Bênçãos abundantes. Not for you. Não só para você. But for the people you're going to. Mas para as pessoas aonde eu lhe enviar. I will bless you. Eu vou abençoar você. And you will be a blessing. E você será uma bênção. That is at the heart of God. Isso está no coração de Deus. All missions has at its heart blessing the people. Todo missões tem a ver com abençoarmos o povo. Well, this story is throughout the Old Testament. Essa história segue todo o Velho Testamento. God blessing people through his people. Deus abençoando o povo
através da terra, através do seu povo. Jesus' blessing and commission is the one we most remember. A grande comissão que Jesus deu é a que nós mais lembramos. In fact, it's the one we all have memorized. É o que todos nós decoramos. Matthew chapter 28, verses 19 and 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. It begins with the same word we saw in Genesis 12. Começa com algumas das mesmas palavras de Gênesis 12. He says, go. Ele diz, ide. Look at Matthew chapter 28, verses 19 and 20. Olha os versículos 19 e 20 de Mateus 28. Portanto, ide a todos os povos do mundo e façam discípulos, batizando os seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. So we're to go. Então nós devemos ir. We're to make disciples. Nós devemos fazer discípulos. The emphasis is not on converts. A ênfase não é só nas pessoas aceitarem a Jesus. We don't want them to raise their hand. Não é só levantar a mão. We don't want them to pray a prayer. Não é só fazer uma oração. We want them to follow Jesus. Nós queremos que sigam a Jesus. They are to be disciples. Devem ser discípulos. We are to baptize them, Devemos batizá-los that they might make public testimony of their faith. para que façam testemunho público da sua fé. We pray the Trinity over them, Nós oramos sobre eles em nome da Trindade. that the ministry of the Father and the Son and the Holy Spirit is evident in their lives. Que o ministério do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a vida deles. We're to teach them, Nós devemos ensiná-los not facts, não só os fatos, not just the Bible. não só a Bíblia. We are to teach them to observe. Devemos ensiná-los a observarem. They are to hear and to do the Eles word. devem ouvir e praticar, viver a palavra. And what is our curriculum? E qual é o currículo? All the things we have been commanded. Tudo que nós fomos ensinados. I am to teach them what I'm commanded Eu to do. devo ensinar o que eu fui And I am ensinado. to live before them what I'm E commanded eu to do. devo viver diante deles os mandamentos que eu recebi. And then he makes his great promise. E aí ele faz uma grande And promessa. lo, I am with you always, even till the end of the age. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. And for that we give him praise. E para isso nós damos, por isso nós damos a ele He is louvor. with us forever. Ele está conosco para sempre. That is a wonderful É promise. uma promessa maravilhosa. And so the Foursquare Church has a particular way of doing this. Então a igreja quadrangular tem uma forma de realizar essa obra. It isn't the best way. Não é a melhor It forma, isn't the only way. não é a única But it's forma, the way the Lord has led us to do this great mas é a forma como nós quadrangulares fazemos essa grande obra. We call it the four-stage strategy. Nós chamamos isso de um estágio, uma estratégia de 4 estágios, Probably 4 fases. because we're Foursquare. Provavelmente por sermos quadrangulares. We come and we win converts to Jesus. Nós ganhamos então os convertidos a Jesus. This is stage one. Isso é estágio 1. In stage two, we make them disciples into leaders. No segundo estágio, a gente cria discípulos e forma líderes. In stage three, we bring those disciples and leaders into congregations. No terceiro estágio, a gente transforma isso em igrejas. Those congregations begin to gather together. Essas igrejas se congregam, se unem, They become a national se church. tornam uma igreja nacional. As Brazil is a Foursquare national Assim church. como a igreja brasileira é uma igreja nacional. And then stage four is that this church begins to send E missionaries. o quarto estágio é que essas igrejas então enviam missionários para fora. They send missionaries within their nation, Eles mandam missionários dentro do país and they send missionaries outside their e nation. mandam missionários para fora do seu país. And so what's very interesting about O this que é muito interessante is that one story becomes hundreds of stories. é que de uma história você vê depois o desenvolver de centenas de They become histórias. thousands of Se stories. tornam milhares de They histórias. become millions of Se stories. tornam milhões de histórias. Because I win someone to Jesus. Porque eu ganhei alguém a Jesus. My story now is their story. A minha história é a história deles. And they win someone to Jesus. E eles ganham alguém para Jesus. And their story is now their E story. a história deles se
torna a história nossa. Around the world, the gospel is going E ao forward. redor do mundo, o evangelho então se multiplica. And so the obligation we have as missionaries Então a obrigação que nós temos como missionários is to pioneer, é sermos pioneiros, to begin, começar, to establish. estabelecer. Then we have the obligation to parent. Temos a obrigação de sermos os pais espirituais. We cover, Nós cobrimos, we encourage, nós encorajamos, we teach, nós ensinamos, we protect, we protegemos, train, treinamos and then we are called to partner. e depois somos chamados a sermos parceiros. There comes a time when the child becomes a man, Há tempo em que a criança se torna adulto, the child becomes a woman, a criança se torna um homem, uma mulher. and in terms of their relationship, they become peers in E ministry. em termos do nosso relacionamento, nos tornamos parceiros. And this is the history of missions. Essa é a história de missões. It is a great, great legacy, É um grande legado and you're a part of it. e você faz parte disso. But this is our challenge, Mas esse é o nosso desafio. and this comes to the second part of my assignment E today. essa é a segunda parte do que me pediram para falar hoje. What are our current challenges? Quais são os nossos desafios atuais? We've been doing missions for many, many centuries. Nós estamos fazendo missões há séculos. We've been faithful to the task, Nós temos sido fiéis. and God has honored our faithfulness. E Deus tem honrado a nossa fidelidade. But what today are the challenges we must face? Mas quais são os desafios que nós enfrentamos hoje? And who are the missionaries God would call today? E quem são os missionários que Deus chamaria hoje? Let me say it this way. Eu quero dizer da seguinte forma: How do we do new missions while we continue to do old missions? como é que a gente faz novas missões ao mesmo tempo que continuamos a fazer as velhas missões? You see, we're very busy doing what we're doing. Estamos muito ocupados fazendo o que nós estamos fazendo. I'm the missions director of the U.S. Foursquare Church. Eu sou o diretor de missões da igreja lá nos Estados Unidos. I have very full days. Eu tenho dias muito longos. I don't have time. Eu não tenho tempo. I'm busy doing what I'm doing. Eu estou ocupado fazendo o que estou fazendo. How do we do something new? Como é que fazemos algo novo? Well, God has provided something new for us, and we must take the time, Deus tem providenciado coisas novas para nós temos que tirar o tempo. because there are very significant challenges facing us. São desafios muito significativos, Challenges that are unprecedented, desafios que nunca tivemos they antes. are historic, São históricos and they are almost insurmountable. e são desafios quase impossíveis de vencer. Each one is a great opportunity, Cada um é uma grande a oportunidade. tremendous opportunity É uma oportunidade tremenda to get new ground de termos um novo avanço and to see people come to e Jesus. vermos pessoas vindo a Jesus. So I want to talk to you today about creative strategies for reaching the nations, both locally and globally. Eu quero falar com você sobre estratégias criativas de alcançarmos os povos no Brasil e para fora do Brasil. Now, in order to talk about these creative strategies Para falarmos de estratégias that are criativas reaching nations, que estão alcançando a nações, we need to define nation. temos que definir o que são nações. What is a nation? O que é uma nação? Now, for centuries, we've thought of nations as geopolitical entities. Nos últimos séculos, nós sempre pensamos em nações como estados geopolíticos. In fact, you experienced this last night. Vocês experimentaram isso ontem à noite. Wasn't it great having the missionaries march down in their costume carrying their flag? Não foi maravilhoso vermos os missionários descerem dos dois lados com as bandeiras e as roupas? Didn't that stir your heart? Isso não mexeu com a gente? I was amazing to watch all the people come and want to take pictures. Eu achei maravilhoso que aqui estava entupido de gente tirando foto. Last night we experienced missions as we normally think about nations. Ontem à noite nós vimos missões da forma normal de pensarmos em países. A flag and a country. Uma bandeira, um país. Now there's a problem with this. Tem um probleminha aí. Nations change. As nações mudam. Nations have different identities. Nações têm diferentes identidades. For example, look at the statistic. Por exemplo, olha essa estatística. In 2013, Em 2013, if you were to count the nations on the planet, se você contasse os países no mundo, these geopolitical nations, os países
geopolíticos, depending on the standard you use, dependendo do padrão que você usar, there could have been 189 nations, você pode chegar a 189, or 191 nations, ou 191, or 192 nations, ou 192, or 193 nations. ou 193, There could be 194 nations. ou 194 países, There might be 195 nations, pode ter 195, or 196. ou 196 países. It all depends on the standard you use. Tudo depende do padrão que você for usar. So using nations becomes difficult. Então, quando a gente fala de países, é difícil falar. Nations come and go. Os países mudam, eles abrem e fecham. How many of you remember the Soviet Union? Quantos de vocês se lembram da União Soviética? It's not here anymore. Ela não existe mais. How many of you remember Czechoslovakia? Quantos de vocês se lembram da Tchecoslováquia? There is no Czechoslovakia anymore. Tchecoslováquia não existe mais. Nations come and Nações nations vêm e go. países vão. 2 years ago, South Sudan was born. 2 anos atrás, um país novo nasceu, que era o sul do Sudão. A brand new geopolitical nation. Um país novo, geopoliticamente falando. So you can see the challenge. Vocês podem ver o desafio nisso. If our strategy only looks at geopolitical nations, we will have difficulty. Se as nossas estratégias visam só os países geopolíticos, vai ser complicado. But there's another way of looking, Mas tem uma outra forma de olhar. and it's actually a more biblical way of E looking. é uma forma mais bíblica de olhar. When the Bible uses the word nation, Quando a Bíblia fala de nações, it is not usually speaking of geopolitical nations. não está falando de países geopolíticos. It is speaking of people groups. Está falando de grupos étnicos. It are peoples that live within a geopolitical nation. São grupos, vários grupos dentro de um país geopolítico. In fact, last night we celebrated that as well. Inclusive ontem à noite nós celebramos isso também. For the flag celebrated the geopolitical nation, Os países, as bandeiras falavam dos países onde os missionários estão. but in many of the cases, the clothes represented a people group. Mas muitos das roupas que os missionários usaram ontem à noite falava de um povo étnico. Because if you were to go to the geopolitical nation, Se você fosse lá no país daquela bandeira, you would notice the people in that nation are different, você notaria muitos povos diferentes dentro daquele país, wearing different clothes, com roupas diferentes, speaking a different language, falando várias línguas, they have a different tradition, tem tradições they have a diferentes, different history, tem histórias diferentes. and in fact their people group lives in more than one geopolitical nation. E os povos, os grupos étnicos moram às vezes em mais de um país. Take for example the Kurds. Vamos falar dos curdos. The Kurds live in northern Iraq. Os curdos estão no norte do Iraque. So they're Iraqi, but they are Kurds. Então eles são iraquianos, mas também são curdos. The Kurds also live in southern Turkey. Os curdos também moram na Turquia. They're Turkish, but they're also Kurds. Eles são turcos, mas são curdos. So they are Turkish and Iraqi, but they're also Kurds. Então são curdos, são iraquianos, mas tem também turcos. And if you're going to be a missionary to either Turkey or Iraq, E se você vai ser missionário na Turquia ou no Iraque, you must have a plan to reach the Kurds você tem que ter um plano para alcançar os curdos com o evangelho. because their language is different, Porque a língua deles é outra, their clothes are different, a roupa deles é diferente, their traditions are as different, tradições são outras and their history is e a different. história é outra. In the Bible, there are 2 words in the original language that speak of this. Na Bíblia tem 2 palavras no original que falam disso. In the Old Testament, the word is goy, No Velho Testamento a palavra é goi and it really meant anyone who wasn't Jewish. e significava naquela época todos os povos que não eram judeus. It most often is translated as Gentile. Normalmente ela é traduzida como gentios, But you see, it's identifying a people that are different, mas ela identifica um povo que era diferente, not the country they live in. não o país onde eles moravam, It is not about their geopolitical nation. não é a nação, não é o país geopolítico. In the New Testament, the word is ethnos. No Novo Testamento é a palavra etnos, And in English, we get our word ethnic from e é it. de onde a gente tem a palavra étnica no português. And that identifies individuals. E essa palavra fala de grupos étnicos individuais. We say they're African. Nós às vezes dizemos, é africano. What does that mean? O que
significa isso? They carry a certain tradition. Tem tradições, They look a certain way. tem certa aparência, Speak a different language. são a outra língua. It's not disrespectful. Não é It's desrespeitoso, the identity of a people. é a identidade de um povo. And so in thinking about people groups, that becomes a way of thinking about our world. Quando falamos de grupos étnicos, é uma forma de nós enxergarmos o mundo. How are we to identify a people group? Como é que nós identificamos um grupo étnico? Well, the Lausanne Conference came up with a definition. A conferência de Lausanne tem a seguinte definição. It's a long definition, and we won't read it É uma today. definição comprida, eu não vou ler toda ela. But these are the elements of it. Mas os elementos são os seguintes. They're a single people. É um povo unificado, They are unified, eles são unificados, são and singulares, they share two things: eles têm duas coisas. understanding and acceptance. Eles têm um entendimento próprio e uma aceitação própria. What it is saying is this: O que significa é o seguinte: that if the gospel is proclaimed to a people, se o evangelho for pregado a esse povo, that people can understand it esse grupo vai entender and they can accept it. e podem aceitar. And if either of those aren't true, E se uma dessas não for verdade, it's a different people group. é um outro grupo étnico. So how does that work? Como é que funciona isso? So I'm an American. Eu sou americano, I am from Southern California, where I was born. eu nasci na Califórnia, So I carry a certain group identity. eu tenho uma identidade lá daquela região. Among my people, it's easy for me to evangelize. É fácil eu evangelizar o meu povo. I speak their language. Eu falo a língua I deles, know their history. eu conheço a história I deles, know their story. eu conheço o passado, I can use illustrations that are eu conheço understandable. a gíria, eu posso falar com eles. We share the same worldview. Compartilhamos a mesma visão do mundo. But in Southern California, new people have come. Agora, lá na Califórnia, muitos novos povos vieram. In the city of Los Angeles, there are 240 some languages. Na cidade de Los Angeles tem 240 línguas faladas. And there are people from all over the E world. tem gente do mundo inteiro. When I meet a Korean, Quando eu conheço um coreano, I might not be able to speak to them. eu talvez não consiga falar com eles. So they can't understand me. Eles não conseguem me entender. Oh, that would signal to me it's a different people group. Significa que é outro grupo étnico. Or they might speak English, Ou talvez eles falam inglês, so they understand me. eles me entendem, But when I tell them about Jesus, they don't understand what that means. mas quando eu falo de Jesus, eles não entendem o que eu quero dizer. They don't understand my illustration. Eles não entendem a minha ilustração. I'm saying things that don't make sense to them. Quando eu falo, não faz sentido para eles. They can't understand me, Eles não me entendem completamente. even though we speak the same language. Mesmo que falamos a mesma língua, Must be a different people group. é outro grupo étnico. Or even if they could understand me, Às vezes me entendem, if they can't accept what I'm saying, mas não aceitam o que eu falo. then they might be a different people group. Então é outro grupo étnico. So how many people groups are there on the planet? Então quantos grupos étnicos tem no mundo? Well, this chart looks very complicated. Esse quadro que eu vou mostrar é muito complicado. But this chart basically defines how we can look at the world. Mas esse quadro nos ajuda a olhar o mundo. How many people groups are there? Quantos grupos étnicos tem? Well, if we only think about language or dialect and ethnicity, Se a gente só pensar em línguas, na linguagem dos povos, just language, dialect, ethnicity, só etnicidade e língua, we can count about 13,000 people. So são mais ou menos 13 mil grupos étnicos. understand what I'm saying? Entendam o que eu estou dizendo. That's 13,000 nations. São 13 mil nações. Those are the nations we must go to. Nós temos que ir a 13 mil nações. There needs to be a church that's multiplying in every one of those nations. Precisa ter uma igreja saudável se multiplicando em cada uma dessas nações. Now, if we think about nations adding some components, Mas aí se a gente pensar em nações de outra forma, if we add religion, caste, and culture, se nós acrescentarmos casta, cultura ou the religiosidade, number increases to 16,000 o nations. número sobe a 16 mil. We need a good, strong church in every one of those nations. Precisamos de uma boa igreja em cada uma dessas 16 mil, desses 16 mil povos. Now, if we think the most complicated, Mas se a gente complicar ainda mais a the coisa, most intimate, o mais íntimo,
And if we add education and politics, e acrescentarmos política e educação, if we add ideology and historical anger towards other nations, ideologia e história, animosidade um contra o outro, we think of customs and behaviors, se pensarmos em comportamentos, there are 24,000 nations that need the gospel. aí vai para 24.000 nações que precisam ouvir o Evangelho. Our world is infinitely complex, O nosso mundo é muito complicado, and this is the challenge today. e esse é o nosso desafio hoje. We can no longer just send missionaries to nations, Nós não podemos só mandar missionários a países, geopolitical nations. países geopolíticos. Brazil has a missionary in Bolivia. O Brasil tem um missionário na Bolívia. Hallelujah. Aleluia por isso. But what about the peoples of Bolivia? E os povos, os grupos étnicos dentro da Bolívia? We need to plant churches among all the peoples in the people of the nations in the nation. Precisamos plantar igrejas nos grupos étnicos dentro da Bolívia. We think of each of the missionaries last night Pensamos em cada missionário ontem. representing two things for us. Representam duas coisas para A nós. geopolitical nation, Representam um país and we want to send missionaries to the e nation. queremos enviar missionários aos países. But by their dress, they reminded us of the peoples of the nation. Mas na roupa eles lembravam dos grupos étnicos daquele país. And every people group needs the gospel. E cada grupo étnico precisa ouvir o Evangelho. So let's think about Brazil. Vamos pensar no Brasil. Look at these statistics. Olhem esses números. According to Ethnologue, a website that watches languages, De acordo com esse site que faz análise técnica de muitos países, they've identified in the nation of Brazil eles 236 identificaram languages. no Brasil 236 línguas. Of these, 215 are living, Das 236, 215 línguas estão vivas. 21 are extinct or have died. 21 estão extintas. Of the living languages, 13 are institutional, Das línguas vivas, 13 são institucionais. 31 are developing, 31 estão se desenvolvendo. 18 of the languages are vigorous and being used, 18 línguas são usadas no Brasil diariamente. 54 of the languages are in trouble in their use, 54 línguas estão meio frágeis no Brasil. and 99 are dying. E 99 línguas estão morrendo no Brasil. This is your nation. Esse país é o seu. Now, there's two ways we can look at Brazil. E aí podemos olhar o Brasil de duas formas. We can look at it as a geopolitical nation Podemos olhar o Brasil como um país. and praise the Lord for the thousands of churches. E louvado seja o Senhor pelas milhares de igrejas quadrangulares aqui. Isn't that true? Não é verdade? Aleluia por isso. Amém? But we could also look at Brazil in terms of people groups. Mas também temos que pensar nos grupos étnicos aqui dentro do Brasil. And we could ask how many of these people groups have one of those churches. E perguntamos quantos desses grupos étnicos têm uma igreja quadrangular. And so, for example, in Brazil, if you only speak Portuguese in the Foursquare Church, Então, se no Brasil a igreja quadrangular fala só português, look at all the nations that are not being reached. olha todas as línguas que não estão sendo alcançadas no Brasil. And you should be quieted. E isso deve fazer a gente pausar. It should be sobering to you. Isso deve fazer a gente ter um momento assim de sobriedade. We need to reach everyone. Nós precisamos alcançar a todos. Let me give you an example of Amy Sybil McPherson. Eu vou dar um exemplo de Aimee Sybil McPherson, She's the founder of our Foursquare Church. a fundadora da igreja quadrangular. And on January 1st, 1923, she dedicated Angelus Temple. Em janeiro de 1923, ela abriu a igreja Angelus Temple em Los Angeles. On the first service, the building was full with 5,500 people. No primeiro culto, a igreja já estava abarrotada, tinha 5.500 pessoas. And it was full every week after that. E todas as semanas aquela igreja estava lotada. That sounds like a successful church. Parece uma igreja de grande sucesso, não é verdade? By the 1930s, she was having 22 services a week. Nos anos 30, ela tinha 22 cultos por semana. 22 services a week. 22 cultos por semana. She had a membership of 36,000 people. Tinha 36.000 membros na igreja. Sounds like a successful church. Parece uma igreja de grande sucesso. But Sister McPherson didn't think so. Mas ela achava que não. Because she was called to minister to a city. Por quê? Porque ela tinha o chamado de alcançar toda a cidade de Los She was Angeles. not called to minister to a language Ela não foi chamada a evangelizar uma língua só, or to an ethnicity. ou a uma etnia
cidadezinha só, or to a neighborhood. ou a um bairro só. She was called to the entire city. Ela foi chamada a toda uma cidade. So dedicated the temple on January 1st, 1923. Então ela dedicou, abriu a igreja em janeiro de 23. But by January of 1925, Mas em janeiro de 1925, 2 anos, 2 years later, 2 anos depois, she had a German congregation. ela tinha dentro da mesma igreja uma igreja em alemão, She had a Spanish congregation. ela tinha culto em espanhol, She had a Japanese congregation. ela tinha culto em